Irmãos, terminando, mas eu creio que este último mandamento nós vamos gastar 2 quartas-feiras. Primeiro, pela sua complexidade. Segundo, pelas lições aqui que nós devemos aprender nesse versículo. Eu estou lendo um artigo longo, e no primeiro momento eu até fiquei com um pouquinho de preguiça de ler. Falando sobre a negligência no Antigo Testamento, porque ele está em inglês. Então aí até você tentar ler, depois não dar conta de ler, passar para o translator. Então é um tempo bem cansativo. Eu tento primeiro ler, mas às vezes não consigo chegar até o final. Mas ele falando da negligência da igreja com relação ao Antigo Testamento, desvinculando o Antigo Testamento da revelação absoluta de Deus, como que se o Antigo Testamento fosse apenas um adendo histórico à realidade do Novo Testamento. Mas ele pregou ali que o Antigo Testamento não é a Bíblia hebraica destinada a um povo no passado. É a palavra de Deus, tanto quanto o Novo Testamento, é destinado à sua igreja, ao seu povo, e são mensagens, princípios e preceitos do mesmo Deus do Novo Testamento, que quer que esse povo continue servindo. Nós somos a continuação, servindo o mesmo Deus, a continuação do povo que serviu no Antigo Testamento. Nós desfrutamos das promessas cumpridas no Novo Testamento. Nós fazemos parte dessa, por dizer assim, dessa nova aliança em Cristo Jesus. Mas está conectada, está ligada como revelação absoluta de Deus à revelação do Antigo Testamento. Mas o Deus continua sendo o mesmo, o Deus que esteve lá atrás, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o nosso Deus. E a sua palavra, ela é atemporal. Então o Espírito Santo de Deus vai se encarregando de aplicar essa palavra aos nossos corações, à medida que a gente vai se inteirando dela, abrindo os nossos corações na presença de Deus, e o Espírito vai atualizando. A mensagem de Deus sempre será atual, porque o ser humano, ele depende dessa mensagem e vai depender enquanto aqui estiver. Então, quando nós lemos, eu tenho um privilégio muito grande, como eu já disse para os irmãos, de ter tido professores que amavam o Antigo Testamento. Reverendo Hans Neumann é um destes que foi o que despertou meu coração para o hebraico. É um alemão, criado por judeu, e que falava fluentemente 18 idiomas. Era uma caixa intelectual de um tamanhozão, pensa no alemão, né? Todos eles normalmente são muito grandes e muito gordo. Ele gastava um tempão para ir da casa dele, que era na frente do seminário, até a classe. Já a minha turma foi a última turma que o reverendo Hans Neumann levou até o final. Ele faleceu no meio do ano do meu último ano. Então ele faleceu em julho de 1983. A minha turma leva o nome dele, Hans Neumann. Então, esse pastor é um pastor que ele era extremamente competente em toda a sua matéria, e ele era meu professor de Antigo Testamento. E ele foi criado por um judeu, fez doutorado em Tel Aviv, Jerusalém, e ele dizia que o hebraico que ele ensinava era o hebraico que se falava nas ruas de Jerusalém. Então eu tive esse privilégio e tenho esse carinho pelo Antigo Testamento e me embebedo com as lições e princípios e preceitos do Antigo Testamento. É claro que eu não passei
estudo para os irmãos desses 10 mandamentos, mas é muito, mas muito prazeroso entender o coração de Deus quando ele escreve isso ao seu povo. Moisés é o instrumento de Deus para fazer isso, e quando Deus faz essa realidade, traz essa realidade ao seu povo, há muito mais por trás disso, não só naquele momento de Moisés e o seu povo, mas que invade a minha, a sua vida, o carinho de Deus para preservar-nos de uma maneira muito especial. E por isso que nós hoje estamos terminando, e para mim foi um prazer muito grande ter gastado esse tempo, porque é aquele princípio da pedagogia. Quem ensina aprende muito mais do que aqueles a quem é ensinado. Então, quando a gente pesquisa, vai trabalhar, então isso é um prazer imenso descobrir essas realidades de Deus através da sua palavra. Vamos abrir lá, irmãos, Êxodo 20, verso 17. Então, termina aí com isso. E a grande pergunta é por que esse é o top 10? Né? Por que esse mandamento é o 10º? E a gente tem que buscar na palavra de Deus, irmãos, fazer pergunta à palavra. E qualquer pergunta que você faça ao texto, tendo um pouquinho de paciência, de trabalho, você encontra a resposta, né? Então, por que não isso não veio logo depois da questão prioritária, que era se falar sobre o próprio Deus, o relacionamento daqueles que são dele com ele? Por que não colocou isso lá no primeiro mandamento, quando se trata do relacionamento interpessoal? Porque os primeiros mandamentos se tratam do nosso relacionamento com Deus, né? Quem é Deus, como é que Deus quer ser tratado, como é que Deus quer ser cultuado. Aí depois vem os preceitos do nosso relacionamento interpessoal. Então a pergunta minha ao texto foi: por que não veio logo depois, né? E por que ele veio no 10º lugar? Vamos ler juntos, irmãos? 20 e 17. Diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Qual é a definição de cobiça? Primeira coisa que eu preciso saber é a definição de cobiça, não é? Então a gente precisa conceituar aquilo que a gente vai aprender. Então, o que é cobiça? Hein? Querer as coisas dos outros. Desejar o quê? Aquilo que as outras pessoas, que pertence às outras pessoas, que as outras pessoas possuem, não é? Querer mais. Essa é mais ou menos a definição assim, mais genérica. Querer mais. Eu fico pensando, irmãos, e a gente vive hoje com relação a isto, porque hoje há até matéria de faculdade, aliás, pessoas se formam para fazer isso. E eu gosto muito dessa arte, porque para mim isso é uma arte. E eu estou falando de marketing. Para mim, marketing é um negócio muito fantástico. E essas propagandas bem boladas, não é? Um dia desse, eu gostava muito de uma propaganda, e
E tem esses saudosos que põem isso aí no ar, né, na internet. E eu gostava de uma antiguíssima que falava sobre os tapetes tabacô. Lembra o menininho gateando assim? E num dado momento ele faz assim... e fez pipi no tapete, não é? Então aí vem a propaganda, tapete tabacô, aquele negócio todo. Então, eu fico pensando assim, quanto de dinheiro é gasto em propaganda, em marketing, em comerciais, em anúncios, para fazer-nos querer coisas que nós não queríamos. Isso é todos os níveis de vida. Por exemplo, eu estava com a Simone ontem, é meu caminho, porque quando eu vou lá para o posto de mola, quando eu vou para aquele lado do Secap, que eu vou muito para a Aninha, hoje mesmo eu já fiz esse trajeto. Quando você passa naquele contorno da Cutralha ali, que você dá de cara, você vê um outdoor com a mulher tirando a calcinha, na metade assim, chamando Casa das Divas. Casa das Divas. Você dá de cara. Ela está de costa, provocando, com a metade da calcinha no meio e com as pernas meio abertas. É para provocar. Provocar você querer alguma coisa que você não queria e que nem estava pensando nela. Então, o que acontece hoje é exatamente eu e vocês somos bombardeados todos os dias para induzir-nos a querer coisas que nós não queríamos. E o pior é que eles fazem parecer que as pessoas que têm isto são felizes. E que para eu ser feliz também, eu preciso de ter o que essas pessoas têm. Então, nós somos jogados, isso é jogado na nossa cabeça e a gente paga por isso. A sua TV e muitas coisas nós pagamos para receber estas chamadas nas nossas casas. Sempre provocando-nos para ter algo mais. E às vezes a gente entra em ciladas, a gente entra em dívidas, a gente faz coisa que na verdade nós não gostaríamos de fazer, porque fomos pegos na cilada do marketing. Dizendo, se você quer ser feliz como eles, desfrutar da vida, então você precisa de ter isso que a gente está oferecendo para você. E eles são treinados, não é? São comerciais muito caros, usando todos os recursos da computação, gráfica. Então, são coisas muito bem boladas que a gente acaba acreditando naquele negócio. Então, para quê? Para que eu queira algo que eu não deveria querer e que eu vá atrás de algo que eu ainda não tenho, mas estão me dizendo que eu não sou feliz porque eu ainda não tenho esse negócio. Vai gerando em mim e você aquela sensação de que o pasto do outro é melhor, de que o que eu tenho não é tão bom quanto, e vai agigantando dentro do nosso coração e construindo aos pouquinhos realidades que vão tirar-nos o foco. Eu gosto muito dessas histórias quando eu já disse para os irmãos que esse mundo dos quadrinhos, esse mundo do imaginário, é um mundo que eu fui treinado nele. Alguém diz assim, a família Oste queria me levar para Israel, me deram até a passagem, e programamos, né? Aliás, elas programaram, queriam me levar, e acabou eu não indo,
e convenci-as de não ir, e elas investiram o que investir na viagem, investiram lá no Bet Shalom. Mas por que eu não gostaria de ir a Israel? Porque eu criei uma realidade na minha mente de Israel que não está lá. Se eu fechar o olho, eu consigo ver a geografia bíblica, que é uma das matérias que mais me fascinou, porque eu gosto de geografia. Então eu tenho na mente toda aquela realidade, e às vezes eu sinto um cheiro que parece ser o cheiro de lá. Então, se eu estou lendo um livro que está fazendo frio, eu começo a sentir frio. Se eu estou lendo um livro que a pessoa chora, pode ter certeza que eu vou cair nas lágrimas. Então, essa questão emocional minha, eu gosto disso e fui treinado para isso. Então, uma das coisas que eu gosto, e meu pai é contador de história. Eu cresci ouvindo meu pai contar histórias. E eu criava os ambientes que o meu pai contava, eu criava na minha mente os ambientes que ele contava, não é? Claro que quando eu fui ver, foi uma decepção, mas por isso que eu não quero ir a Israel. Então, mas uma das coisas que eu gosto é quando se fala daquele camarada dentro da garrafa. Pode ver que eu já contei muitos para vocês aqui, o gênio da garrafa. Isso dá aquela coisa assim, bonita, você vê que, né? E esse gênio, alguém viu, achou aquela garrafinha lá, na praia, e abriu aquela garrafa, isso é coisa das Arábias, né? E como é que chama lá o desenho animado? Aladim. Eu gosto também do desenho animado Aladim. Então, é fantasia, né? Então, ele acha essa garrafa, tira a rolha, claro, aparece o gênio. Aí o gênio diz assim, você tem 3 pedidos para fazer. Agora, lembre-se de uma coisa. Todo pedido que você me fizer, você vai recebê-lo, mas o seu inimigo vai receber em dobro. Então, pense no que você vai pedir. Então ele falou assim, a primeira coisa que eu quero é R$1 milhão. Apareceu R$1 milhão. E bem distante dali, apareceu também R$1 milhão. R$2 milhões para o inimigo dele. E ele já deu uma paradinha quando ele sentiu que o inimigo tinha recebido mais do que ele. Mas ele falou, já que eu tenho que continuar, vou continuar. Então me deu um diamante. O diamante mais caro que tivesse, você me dá o diamante. Aí caiu aquela belezura perto dele. E aí ele começou a cogitar que o outro tinha recebido 2 diamantes. E aí ele diz assim, agora você me espera um pouquinho que eu vou pensar no terceiro pedido. Pensou, sofreu, porque o outro tinha mais. E tinha mais sem fazer nenhum esforço. Ele disse, rapaz, não dá, como é que eu vou fazer isso, tal. Pensou, o gênio ficou um pouquinho bravo com ele, ansioso. Vai lá, porque eu preciso ir embora, tal. Ele disse, pronto, estou pronto. Então, o que você quer, o terceiro pedido? Eu quero que você quase me mate. Você não vai me matar, você vai quase me matar. Entendeu? Matou o outro. Né? Irmãos, olha, isso aí não. Se a gente tivesse muitas dessas oportunidades, de verdade, se não fosse algo de ficção, algo que muita gente faria isso. Porque é a questão de você desejar ou não estar contente com o outro ter mais do que você, ter o dobro do que você tem. Então vai gerando essa coisa de descontentamento.
E nós vivemos numa cultura que assim nos forma. Falarmos de humildade, falarmos de contentamento, é a coisa mais difícil hoje. Difícil, isso é uma mensagem que não é muito atrativa. Não dá ibope esse negócio. Por que Deus tem uma lei contra a cobiça? Por que é que Deus coloca um preceito contra a cobiça? Qual a intenção de Deus de ter acrescentado nesse último esse preceito? Em primeiro lugar, Deus proíbe a cobiça, pois coloca o meu foco no lugar errado. A cobiça, ela coloca o meu foco no lugar errado. Primeira coisa que Deus faz. Como todos os outros mandamentos, irmãos, Deus está nos protegendo de nós mesmos. Isso é que eu admiro, irmãos, em Deus. Deus quer preservar-nos. Deus quer dar a nós algo para simplesmente nos preservar. Eu estava lendo essa semana, e foi um dos tópicos das minhas meditações, de um dia desse, da semana passada. Por que é que Deus não deu carne para o povo em Israel? Embora eles tivessem saudade, reclamado das panelas do Egito. Por que é que Deus deu maná perecível e não carne? Vocês nunca pararam para pensar nisso? Não, mas ele poderia ter dado carne e ainda assim ensinar dependência. Fazer um bife para cada um. Mas aí as codornizes vieram como castigo. O que o texto diz assim? Ainda estava nos seus dentes a carne e eles começaram a morrer. Deu-lhes o que eles pediram, mas fez definhar-lhes a alma. E morrerem. Você nunca parou para pensar por que é que Deus não deu carne? Você já comeu aquele churrasco e à noite você ficou sem vontade nenhuma, nem de tomar um lanchinho? Agora imagina um calorão do deserto comendo churrasco todo dia de manhã. E a higienização bucal com carne. Faz um teste, não passa o fio dental e fica um pedaço de carne para você ver. Só um dia, até a noite, não precisa ficar dormir com aquilo. E depois peça alguém para ficar perto de você e você dá aquele bafo de onça em cima dele. Não precisa dormir à noite. Se você dormir, aí ai de quem está ao seu lado. Não é? Então, qual o cuidado de Deus? Fantástico. Para preservar a saúde bucal desse povo. Para não ter dificuldades. Para preservar o sistema digestório desse povo. Porque carne pesa, irmãos. Carne pesa. A gente não sente muito o peso da carne, porque normalmente a gente acompanha uma acompanhante primeiro dos nossos churrascos, que é a Coca-Cola. Mas experimenta não tomar Coca-Cola no churrasco e come o churrasco, linguiça, frango, carne de porco, carne de vaca e vai para casa para você ver. Não toma Coca. Aí você vai ver o trabalho no outro dia. Vem almoçar, não estou com fome. Por quê? Está com esse negócio. Então Deus preserva
A circuncisão. O que é a circuncisão? É para proteger a mulher na relação sexual. As mulheres brasileiras, que os maridos não são circuncidados, elas nos primeiros meses de casamento aparecem alguns probleminhas por causa da relação sexual. Quem levou isso foi o homem para dentro dela. O homem circuncidado, a mulher não tem que fazer cauterização lá na ginecologia, não precisa, ela não carrega isso para dentro dela, no ato sexual. E Deus manda que circuncide todos. Então, quando eu percebo isso, eu percebo que Deus está dando um princípio para proteger-me. E o problema é que nós não respeitamos esse limite de Deus e por isso que nós estamos apodrecendo. A raça humana está se autodestruindo, irmãos. Nós vamos chegar àqueles filmes de ficção que Hollywood produziu algum tempo atrás. Vocês estão vendo o terror da água? Aí vai chegar o terror da energia. Vai chegar o terror do abastecimento dos nossos carros. Nós estamos nos autodestruindo, irmãos. Pode ter certeza disso. Agora, o problema é que nós não paramos para pensar qual o nosso caminho, o que nós estamos fazendo com os princípios que Deus diz. Qual que foi a primeira palavra que Deus diz tão logo o homem foi colocado no jardim do Éden? Cuide da terra. Isso foi um princípio de Deus. Cuide da terra. A Bíblia é o primeiro manual de preservação ambiental. Cuide da terra. Plante a terra. Faça isso com a terra. Descanse a terra. Sabático. Essa questão de mudar a rotatividade de cultura, Deus já diz, deixa a terra descansar. Olha, quando você colher o milho, não colhe até o final. Deixa o pobre vir e catar as espigas que caem. Isso, irmãos, é a preservação. É isso que Deus está fazendo para nos preservar. Aí quando ele diz assim, não cobice nada. Deus está dizendo para mim que quando eu começo a cobiçar o que o outro tem, eu perco o foco. O camarada começa a cobiçar a mulher do outro, ele perde o foco da sua mulher. Coisa que ele suportava muito bem, coisa que ele não reclamava, ele passa a reclamar. E quando ele começa a pastar lá, então ele já não quer comer aqui mais. A casa que era fantástica, do sonho dele, agora ele está cobiçando uma outra, porque a casa do outro é melhor. E assim, irmãos, começa esta roda sem fim. E aí, sabe o que acontece? A gente adoece. Um dos maiores problemas de saúde nosso hoje, irmãos, é querer ter o que nós não temos e não podemos ter. Essa é a doença do século. E aí eu me mato trabalhando para tentar ter e não consigo ter. Aí o indivíduo, perco o nome, perco tudo para ter, mas no final eu não vou ter nada disso, porque eu vou perder tudo, inclusive a saúde. O que a palavra de Deus diz? João, capítulo 2, verso 15... Colossenses 3, verso 2, Mateus 6, 19 a 21, Lucas 12, 15. Então vamos lá para João primeiro. João 2, verso 15.
Aqui, o que ele está dizendo é não perdermos o foco do céu. Essa é a primeira coisa que a gente faz. Primeira coisa. Olha o que ele diz. João 2,15? Não é. Não é. É quando ele não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é 2,15. Mas é esse o texto. 2,15 é, né? É. Verdade. É. Verdade. Pode ler, minha irmã. Isto. Então o que está acontecendo? Quando a cobiça começa a gigantar, você muda o foco. Pode olhar, o materialista, ele está vivendo aqui como se só isso é que vale. Ele sacrifica tudo, ele corre atrás de tudo, ele não pensa em uma realidade espiritual, porque ele não quer deixar esse negócio aqui. A cobiça, irmãos, tem o poder de fincar o nosso coração aqui. Eu estava pensando naquele filminho do Gulliver, na Terra dos Anões lá, não é? Um punhado de anãozinho, que para ele não tinha nada a ver, amarrou o camarada e não conseguia sair. Eu fico pensando essa realidade, nós somos verdadeiros gigantes no planeta Terra, irmãos. Há em nós o maior poder cósmico habitando em mim e você individualmente. Mas sabe o que está acontecendo conosco? Nós estamos amarrados no chão por um punhado de anãozinho, com uns fiozinhos que a gente não julgava que aquilo iria nos segurar. Mas nós demos tanta bobeira que nós estamos presos no aqui e agora, sem nenhuma perspectiva de sair. A figura que eu guardo do Gulliver é isso. Ele joga ele no chão, com aquelas fiozinhas, aquele punhado de formiguinha em cima dele, tecendo tal. Quando ele quer levantar, ele não consegue levantar mais. Então, nós somos gigantes, irmãos. Se eu e vocês parássemos para aquilatar o poder disponível que nós temos, dado-nos por Deus, irmãos, muito do que nós passamos, nós não passaríamos. Somos gigantes, irmãos. Poder da oração, poder da presença do Espírito Santo de Deus em nós. A perspectiva do que nós acabamos de cantar agora, de segurança, de não ter medo. Tem gente que tem medo de sair na rua, tem gente que tem medo disso, tem gente que tem medo daquilo, medo de pânico. Agora a gente acaba de cantar que Deus é a nossa segurança. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, que Ele nos dá toda a segurança em qualquer lugar. Você não precisa temer o malfeitor. Gente, isso precisa dar a mim e a você uma leveza, e nós estamos sob vantagem sobre isso. De você ficar com seu coração entendendo que quem segura a sua vida é o Senhor. Eu não preciso ficar preocupado com nada, irmãos. E não fico. Por quê? Porque eu sei que Deus cuida da minha vida. Eu já disse aqui, irmãos, se eu não crer que Deus é capaz de segurar e garantir as coisas que eu administro por um tempo, como é que eu vou crer que Ele vai me tirar do cemitério para me dar vida eterna? Como é que vai acontecer? Então, é dimensionalmente proporcional. Se eu não creio que Deus pode guardar o meu carro, como é que eu sei que Ele vai me tirar do cemitério se eu morrer? Aí eu não vou morrer tranquilo, eu vou morrer sempre com a pulga atrás da orelha. Será que vai acontecer? Aí você não vai morrer tranquilo.
Você vai envelhecer com desespero, porque quanto mais tempo nós estamos envelhecendo, mais próximo de encontrar com o Senhor nós estamos. Não significa que os novos não podem ir antes de mim. Pode. Pode. Então eu não vou ter tranquilidade na alma para fluir na vida, levar a vida normalmente. Quando eu me empreendo a olhar a coisa do outro, a cobiçar a coisa do outro, a querer as coisas desse mundo, desfocar da realidade espiritual, eu perco o foco de Deus. Olha aí o que diz Colossenses 3:2. Agora está certo, né? Pensar nas coisas, pode ler. Esse pensar aí é focar. Viu, irmãos? Não é assim. A palavra não está dizendo, você não pensa em comida, não pensa em roupa, não está dizendo isso. Ou seja, que aquilo não seja prioritário na sua vida. Quando nós começamos a achar que nós não temos o que gostaríamos de ter, que nós não somos felizes, porque nós não temos um carro melhor, não temos uma casa melhor, não temos uma mulher melhor, não temos um marido melhor, não temos filhos melhores, aí nós começamos a cobiçar os que os outros têm. E a gente perde a bênção de termos um coração grato. Isso, manter o pensamento. Esse é o sentido. É focar permanentemente. Claro que eu penso na comida, claro que você tem que trabalhar, e a Bíblia diz que é assim que faz. Do suor do teu rosto comerás o teu pão diário. É do mesmo lhe cuida da terra. Isso aqui não tem como fugir disso. Agora, o que está dizendo é o seguinte, ao seu foco está onde? Aonde está o seu foco? Porque aonde estiver o seu foco, vai estar o seu coração. Tem gente, irmãos, que não quer morrer de jeito nenhum, porque o coração dele está aqui. Claro que tudo quanto fizermos, devemos fazer com paixão. Com paixão. Pessoas entenderem que a nossa vida, ela tem um sentido além do aqui e agora. Mas enquanto eu estou aqui, vou fazer com paixão. Agora, não se prenda ao aqui e agora. Mateus 6, 19 a 21. 19, 20 e 21. Quem achar pode ler. Vinte e 21. O teu coração. Então, se nós entendemos, irmãos, que Deus vai suprindo-nos, que eu não preciso de olhar, preciso de alegrar com quem compra um carro zero, de quem constrói uma casa. Eu não posso dizer, essa é a casa que eu ainda... Não. Eu posso até buscar. Não significa que você não deve sonhar. Eu acho que a gente tem que buscar melhorar sempre. Mas isso não pode ser uma paranoia. Isso não pode ser o alvo primeiro da minha vida. As bênçãos, Deus diz assim, buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. E as outras coisas, então isso. Então, o reino de Deus é a soberania de Deus sobre nós. A justiça de Deus é a realidade daquilo que Ele faz por nós. E quando nós buscamos isto, então a bênção chega. Na vida do servo de Deus, a bênção vai chegar. Não importa o que Deus faça para isso acontecer. E para terminar, Lucas 12, 15. Que aí ele fala enfaticamente com relação à ganância. O que ele diz lá?
Olha que coisa. Tenha cuidado. Fique de sobreaviso contra todo tipo de avareza, de ganância. Então, aquilo que você quer. Por quê? Porque a vida do homem não consiste no bem que ele possui. Então, irmãos, depois disso, agora ele vai enumerar algumas coisas. E aqui, por incrível que pareça, o texto está dizendo assim, que nós não devemos cobiçar o quê? Não, em primeiro lugar lá, o que ele fala? Não é a mulher, a casa. Gente, parece que esse negócio tem a ver conosco do jornal de ontem. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Fique feliz quando ele constrói uma casa boa, alegre-se com ele, porque a palavra, a ética do reino é alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Então vamos ver a casa. Então que fantástico. Né, Elda? Fui lá ver o apartamento da Elda. Que fantástico. Ficou muito bonito. Vibrar com ela. Alegrar com ela. E não desejar ter o que ela tem lá. Cobiçar a sua casa. Então, o texto dizia, não cobice, não fala, essa casa deveria ser minha. Né? Ore pela pessoa que está lá. Deus tem propósito para onde nós estamos plantados, irmãos. Deus tem propósitos. Aonde estamos, aonde nós nos relacionamos, o vizinho que está ao lado, pessoa com quem a gente cruza, na caminhada. Então, Deus tem propósito. Não cobice isso. Segundo lugar, a mulher. E que pode ser o homem também. Não é? Pode ser um homem também. Mulheres que cobiçam o marido da outra. E homens que cobiçam o esposo da outra. Né? Desejando e comparando. O problema é comparar. Se eu tivesse esse homem em casa. Mas se eu tivesse essa mulher também, ficaria alegre desse jeito. Né? Então, isso é cobiça. Você fica pensando naquilo que é do outro. Depois o que mais? Servos. A gente até hoje que não tem assim. Mas tem algumas secretárias que a outra fala assim, se eu tivesse uma secretária como a sua, tal, quanto que é o passe da sua secretária? Mas a gente fica pensando na máquina de lavar, nos dispositivos de cozinha que a pessoa tem. Isso é o que trabalha para a pessoa. Né? Hoje, contextualizando, seria isto. E o outro, irmãos? Burro, jumento, boi. Sabe por quê, irmãos? Porque o boi e o jumento são animais de carga e eram essenciais para que as pessoas pudessem ganhar a vida. Eram fonte de renda daquele pessoal. Aí eu trabalho. Quantas vezes cobiço o trabalho? Quantas vezes a gente fica sabendo assim que o camarada que era o subgerente, puxa o tapete do gerente para ficar no lugar do gerente. Isso é o tempo todo a gente vê isso. Então você está cobiçando o burro do outro, você está cobiçando o boi do outro. Quantas vezes nessa concorrência desleal, pessoas perdem o lugar de trabalho, porque o outro chegou e acampou o negócio ali. Por quê? Isso é cobiça. Eu estou cobiçando o burro do outro. Então ele carrega a carga, ou seja, nutre a vida daquela pessoa, eu vou lá e cobiço e tomo para mim. Trabalho, os recursos do outro, o mercadinho do outro, a loja do outro. Esse é o problema. E nós temos isso hoje muito mais do que imaginamos, irmãos. Pessoas que derrubam o outro, e até porque nós somos até quase que estimulados a fazer isso. Né? Por exemplo, tem uma conversa que diz assim, eu ouvi essa conversa. Fulano ganha mais do que eu, trabalha menos do que eu, ele só fica de restaurante em restaurante, viajando, fazendo isso, fazendo aquilo outro, e eu fico aqui ralando junto com o chefe, sendo criticado, tal. Que esse camarada queria ter um trabalho. Então isso o cara está invejando o outro.
Está cobiçando aquilo que o outro tem. Então a palavra de Deus diz assim, não faça isso. E o que é interessante, irmãos, é que o restante diz assim, ou qualquer outra coisa. Ou seja, Deus está dando a mim e a você a oportunidade de examinar-se. O que é que você tem desejado do outro? Que não está nessa lista. Porque é isso que Deus faz. Olha, examine a cada um o que é que você está querendo que é do outro e que talvez você já tenha, mas você quer mais. É esse o finalzinho do texto. O que é que o outro tem que você quer? Dons. Quantas vezes a gente fala, puxa, se eu tivesse o dom que esse cara tem, mas não usa o que tem. Que é o do outro, para fazer o que o outro faz. Dons esportivos, casamento, roupa, conta bancárias, filhos. A questão de filho é interessante. Veja uma expressão que talvez você já tenha usado. Isso é cobiça. Por que você não é igual ao filho de fulano? O que você está dizendo para o seu filho? É ele que eu queria tê-lo como filho. Por que você não é igual ao filho de ciclano? Porque você já está de olho no filho do outro. E o seu não é igual ao do outro. Então a primeira oportunidade que você tem, diz assim, sabe qual é o filho que eu gostaria de ter? O filho do outro. Porque você não cumpre as minhas expectativas. Está vendo como nós somos pegos naquelas linhazinhas fininhas dos pigmeus prendendo Gulliver? Coisinha de nada, pastor, para, continue fazendo para você ver. Agiganta, irmãos, infelizmente essas coisas agigantam nos nossos corações, nas nossas vidas. Quantas vezes nós perdemos muito das bênçãos de Deus porque nós estamos assim? O que nós podemos olhar, irmãos, que todas estas coisas têm a ver com coisas materiais. E o meu desafio para vocês agora, para a gente conversar quarta-feira que vem, por que a gente também não tem uma busca, um desejo pelas coisas eternas? Da mesma maneira. Por que a gente não olha e fala assim, puxa, eu quero mais de Deus? A gente canta aqui. Um hino que não deveria ser cantado. Porque no fundo a gente canta, só canta. Mas a gente chega em casa, na segunda, terça, quarta e quinta, nem lê a Bíblia. Nem ora. Mas nós acabamos de cantar que queremos mais de Deus. Será que nós não teríamos um desejo de orar mais? Olhar para o Billy Graham e dizer, olha, eu não vou ser como Billy Graham, mas eu posso ser tão crente quanto ele. Não é invejar a projeção de Billy Graham. É dizer assim, eu posso ser tão crente quanto Billy Graham. Eu posso orar tanto quanto ele ora. Eu posso ler a Bíblia tanto quanto ele lê. Então esse é o desafio, a gente vai conversar na próxima quarta-feira. E vamos também dizer por que é que Deus acrescentou esse 10º mandamento na lista, para que a gente não possa desfocar a nossa caminhada, mas tem mais aqui e nós vamos fazer isso. Obrigado, meu Valdir. Nós tivemos 27 conexões, Araraquara, Campinas, Uberaba, Vitória da Conquista, Feira de Santana. Um abração aí para os nossos irmãos baianos e pernambucanos. O Recife está aqui também, os paulistas, mineiros, Florianópolis, também Franca, São Carlos, São José do Rio Preto,
São Paulo, Santiago, seu Chile, Londres, e a província na Itália, Asti, Piemonte. Bênção. Prazer muito grande ter esses queridos irmãos conosco. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos orar. Aí depois vamos dar um abraço gostoso, antes de me cumprimentar lá fora. Pai amado, obrigado pelos teus princípios e preceitos, porque eles nos preservam, eles nos fazem aproximar mais do Senhor, eles nos ajudam a cumprir o nosso papel aqui na vida, ele nos caracteriza para que o mundo possa ver em nós o Senhor. Obrigado, Deus, por termos esse tempo e essa liberdade de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado, Pai, por tantos irmãos que estão conectados conosco, de várias partes. Deus supra as suas necessidades, os abençoe de uma maneira muito especial. Obrigado, Deus, pela bênção de estarmos juntos aqui. Em nome de Jesus, nós te oramos. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, até aquele dia, quando